Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de acompanhamento das condições do reservatório da Bacia do São Francisco. Como sempre, vamos solicitar às pessoas que estão assistindo por vídeo a presença, no sentido de vermos o funcionamento do sistema em termos de som e áudio. Então, vamos começar por Minas Gerais. Igan. Bom dia, representando o IGAN aqui está o Lucas, a Maria de Fátima também está chegando, o Thiago, o Heitor. Juliana Cunha, da Secretaria de Agricultura. Hoje também vai participar a Juliana Cunha, da Secretaria de Agricultura. Ok, obrigado. Bahia. Bom dia, estamos aqui Damile, Casa Civil, Larissa da SEMA e Antônio do INEMA. Obrigado. Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha, Semar Sergipe, acompanhado de Napoleão da Dese, Paulo Feitosa da Coimbra e o nosso meteorologista Alberto Amaral. Ok, obrigado. Alagoas. Bom dia, Joaquim. Gustavo Carvalho, da SEMAR de Alagoas. Obrigado, Gustavo. Pernambuco eu não vi se conectou. Pernambuco? Não. Bom, Pernambuco não conectou ainda. Vamos lá para Semadem. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcelo Celucci, Semadem, Cachoeira Paulista. Bom dia a todos. No Semadem São José dos Campos, o grupo de hidrologia, Karine Leal e Alice Martelli. Bom dia. Bom dia. ONS, Rio. Bom dia, Joaquim. Aqui no ONS estou eu, Eduardo, França. Ok. ONS, Recife. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui no ONS Recife estamos eu, Giovanni, Luana e Eduardo Ledu pelo Centro de Operação Regional. Obrigado. CEMIG. Bom dia a todos pela CEMIG, Ivan. Chess. Bom dia a todos. Estamos presentes aqui a parte de recursos hidroenergético, meio ambiente e operação. Ok. Distrito Naval. Comandante Heron, pelo 2º Distrito Naval. Ok. Comitê Peixe Vivo. Peixe Vivo. Alberto. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Alberto, da Peixe Vivo. Comitê Alagoas. Bom dia, Joaquim. Marcel Oliveira, vice-presidente do Comitê da Bacia de São Francisco, e o Delane também, que é o nosso assessor de comunicação. Bom dia a todos. Ok. Jaíba. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Projeto Jaíba, etapa 1. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Nilo Coelho. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Paulo Salles e Rubens. Ok. Codevas. Bom dia a todos. Aqui sou Eula. Que tem duas Codevas. Helena, da Codevas Brasília, e Rafael. Ok. A Codevas, 3º Distrito. Acho que tem uma outra Codevas. Joaquim, né? Bom dia a todos. Ok. Aqui é Fabrício Rodrigues, Zé Costa e Cláudio Baltazar, da 3ª Superintendência, Codevas. Isso. Bom, individualmente nós temos lá a Ivonilde também. Ivonilde.
Ronilde está conectada, mas a gente não está conseguindo ouvir. Ronilde? Dê um ok somente, que a gente está vendo você. Agora nós estamos. Ok, obrigado. Está ouvindo? Ok, agora estamos ouvindo. Bom dia. Procurador Antônio Arthur, Ok, bom dia. Se puder. Bom dia a todos. Obrigado, Procurador. Bom, então vamos para as pessoas que estão aqui. Ministério do Transporte. Bom dia a todos. Antônio Paulo. Bom dia a todos. Alan Lopes, superintendente adjunto de fiscalização da ANA. Márcio Nóbrega, da ANA. Daniel Jordão, da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Antônio Augusto, ANA. Ana Paula Ferezi, ANA. Bruna Craveiro, ANA. Bom dia, Patrícia Danel. Reginaldo, ONS. Bom dia, Alexandre Carvalho, do Ministério da Integração, Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Ok. Feitas as apresentações iniciais, eu vou pedir então ao Semadem para iniciar sua apresentação. Muito bem, Joaquim. Bom dia a todos novamente. Vou ser bastante breve. Só um minutinho. Sim, só vou fazendo uma pequena introdução, então, lembrando que na semana passada a previsão, né, para esta semana que encerrou agora era de muito pouca precipitação aí na bacia como um todo. Então, podemos ir já na próxima figura, que é justamente o valor da chuva observada. Marcelo, só um segundinho que a gente está com um probleminha de transmissão da apresentação. Ok, Guto. Só um minuto. Ok. E não sei, não deu. Sim. Só que eu não vejo nada. Bruno Costa. Tá. Só um minuto que nós ainda estamos com problema de apresentar para quem está por vídeo. Eu estou vendo aqui, Joaquim, a apresentação. Você está conseguindo ver a nossa? Alguém está conseguindo ver, fora da Ana, a apresentação que está na tela? Bahia sim. Vocês estão conseguindo ver? O ONS Rio não. Porque tem pessoas que estão vendo e outras que não estão. É isso que a gente vai tentar resolver agora. Só um minuto. Aqui em Sergipe está tudo ok. Tá, é isso. Porque tem pessoas que estão vendo e tem algumas que não estão vendo, sabe? Então esse é o problema que nós estamos vivendo agora. Só um minuto.
Todo mundo está vendo agora? Ou alguém ainda não está conseguindo ver? O INSS vendo, né? O INSS está vendo. Então pronto, então foi resolucionado. Então vamos começar a apresentação, por favor, Marcelo. Ok, muito obrigado, Joaquim. Então, bom, a previsão era de praticamente sem chuva, né, na última semana. A primeira figura é a precipitação observada até o dia 11, né, até ontem, do dia 4 ao dia 11, última semana. Então, praticamente toda a região central aí do Brasil com muito pouca chuva ou nada de chuva, né? Choveu mais na região sul, a gente escutou as notícias, até comentamos na semana passada. Alguma coisa na região... All participants are now muted. Não passa não. Espera aí só um minuto, que agora o outro Semadem que caiu. Semadem São José dos Campos consegue ver a sala de vidro da Ana. Vocês conseguem ver a gente? Sim, o São José dos Campos, sim. Eu só não estou conseguindo ver o Marcelo. Agora voltou, Joaquim. Bruno, por favor, desliga teu microfone que está ligado. Bom, Pernambuco entrou. Pernambuco, se você quiser se apresentar agora. Bom, eu vou inverter a ordem, já que estamos com alguns problemas. Vocês do ONS têm condição de começar por vocês? Sim, Joaquim, podemos começar. Tá, então eu vou começar por vocês, para ver se a gente consegue equacionar nesse período que você está falando, tá? Então eu vou botar na tela a apresentação sua e você começa. Ok? Pode começar? Sim, pode começar, por favor. Então, bom dia a todos. Eduardo França, aqui do INS Rio. Vamos começar com as avaliações das condições hidrológicas, né, do armazenamento da bacia do São Francisco. E vamos para as condições hidrológicas já no slide 3. No slide 3, nós vemos aí os períodos, né, se a gente olhar o dezembro-abril de Três Marias, nesse 2017, nós tivemos 34% da MLT, né, percentual da MLT, correspondendo ao terceiro pior dezembro-abril do histórico. Né? Durante o mês de maio, nós tivemos 41% da MLT, correspondendo ao quarto pior do histórico. E do mês de junho até o dia 11, né, nós estamos com 41% da MLT, correspondendo ao terceiro pior do histórico. Se nós pegarmos o período dezembro-junho, né, dezembro de 16, junho de 17, temos o terceiro pior do histórico, com 33% da MLT. Quando observamos os dados da incremental de Sobradinho, no período dezembro-abril, né, tivemos o período chuvoso, né, tivemos 31% da MLT, o pior período chuvoso do histórico. Durante o mês de maio, observamos 21% da MLT, então o pior maio do histórico.
E durante esse mês de junho, nós tivemos, até o dia 11, 38% da MLT, o que corresponde ao segundo pior junho do histórico, né? Se pegarmos o período, juntarmos o período dezembro-junho, nós vamos estar aí com 30% da MLT, pior do histórico. Finalmente, analisando a vazão natural afluente a Sobradinho, também 34% no período dezembro-abril, pior período chuvoso do histórico, na natural como um todo. No mês de maio, com 23% da MLT configurando-se como o pior do histórico. O mês de junho, com 41% da MLT até o dia 11, configurando-se como o segundo pior. E o dezembro-junho, esse ano hidrológico, até junho, 32% da MLT, o pior do histórico. Se passarmos para o slide 4, nós vamos ver o acompanhamento aqui em Três Marias, né? A partir de 1º de maio até o final de novembro, né? Em preto nós temos a natural do pior período seco, do pior ano hidrológico do histórico na afluência 3 natural a Três Marias, de dezembro de 2013 a entre novembro de 2013 e dezembro de 2014, né? Em vermelho nós temos os valores observados da natural a partir de maio, né? E em verde a previsão, o limite inferior da previsão que nós estamos fazendo. Nós vínhamos mais ou menos perto do pior do histórico, mas houve agora um pequeno descolamento, nada é muito grande, mas um pequeno descolamento em relação ao pior período seco do histórico, né? E afastou-se um pouco e afastou-se também desse cenário que está entreacejado, que é um cenário crítico que a CEMIG nos forneceu, que nós temos apresentado nas últimas reuniões. Então houve uma pequena elevação aí nas vazões nos últimos 20 dias, né? Mais ou menos teve uma pequena elevação. A gente está prevendo uma pequena elevação na nossa previsão. Passando para o acompanhamento dos plósticos, né? A gente verifica que observou-se alguma chuva lá ao final, já nos últimos 10 dias ali de maio, né? No final, meados de maio, que fez as vazões se elevarem nos postos, mas que já voltamos a um período de recessão, devido só a essa pequena chuva. Quando passamos então para o slide número 6, no acompanhamento hidrológico da incremental, né, nós temos aí traçado aqueles 2 anos críticos, 14, 15 e 15, 16, né, e estamos observando o que está em vermelho e esse amarelo, em preto e amarelo, e em vermelho nós temos observado, seguido com a nossa previsão para até o final de junho. Então, a gente observa que nós estamos caminhando junto, talvez aquela pequena chuva, deu essa pequena elevação aí que a gente observada, né? Mas já voltou a uma recessão e há uma previsão de recessão. Estamos caminhando muito perto do pior período seco do histórico, né? A nossa média prevista para junho é de 321 metros cúbicos por segundo, o que corresponde a 29% da MLT. Passando então para as condições, para avaliar as condições de armazenamento até o dia 1º de julho, né? As premissas das simulações que foram feitas estão aí no slide número 8, né? Três Marias são aquelas as defluências. As defluências são aquelas que são atualizadas pela CEMIG para atendimento ao projeto Saíba, né, que em junho 275 desde ontem, dia 11, né, e 300 a partir do dia 17 de junho. Tá? Sobradinho, a defluência de 600 metros cúbicos por segundo, a partir de 24 de junho, defluência de 660, né,
para poder compensar lá, parar de usar Itaparica, né? E 600 em Xingó, mantido 600 em Xingó, né? Então, a gente olha no slide número 9 os resultados, né? Deve-se chegar, pelas simulações mantidas essas condições, esse cenário que nós traçamos, a 27,1% em Três Marias, Itaparica 17% e Sobradinho a 11,9%. Prolongando o estudo até o início de novembro, nas premissas dos estudos, a partir daí que nós vamos ver no slide 11, Três Marias, a gente vai considerar dois cenários de afluências, né? A pior média do período julho-novembro, né? Foi em 2014, com uma afluência média de 93 metros cúbicos por segundo, que corresponde a 29% da MLT do período. E o outro cenário proposto pela CEMIG para o período de julho e novembro, com 85 metros cúbicos por segundo, 27% da MLT do período. E as afluências, né, que são aquelas apresentadas pela CEMIG para atendimento ao Jaíba, que no período de julho a novembro dá uma média de 310 metros cúbicos por segundo. Para Sobradinho, para incremental, a afluência é a pior do período julho-novembro, que foi do ano passado, né, com 279 metros cúbicos por segundo, que corresponde a 29% da MLT do período, e as defluências de 600 metros cúbicos lá em Xingó, né, a partir de julho, e Sobradinho faz aquele um pouquinho a mais necessário para compensar, para manter Itaparica, né? Então, onde a gente olha Três Marias, né, no slide 13, né, nós devemos, por essa previsão, né, com um cenário pior do histórico, a gente pode, que seria de 2014, nós devemos chegar a 7%. E em caso daquela afluência da CEMIG, que está muito próximo desse pior do histórico, com 6,3% de armazenamento no dia 1º de dezembro. Se passarmos para o slide 14, Sobradinho, né, com as condições que a gente tem hoje, quer dizer, já estamos estimando chegar ao dia 1º de dezembro 1,5% com menos 1,5% do volume útil. Quer dizer, na realidade, nessa simulação atual, nós devemos ter Sobradinho esgotando no início do mês de novembro. A política operativa está aí traçada no slide 15, né? Quer dizer, é sempre aquela história da gente tentar manter a água ainda um pouco para a utilização futura em Três Marias, né? Essa tabela que nós temos aí são as defluências programadas pela CEMIG, né? Agora atualmente, para atendimento lá ao Jaíba. Quer dizer, em junho, numa média de 284, né, que a gente já destacou na simulação de curto prazo. Em julho, 302 metros cúbicos por segundo, que teríamos um aumento para 310 a partir do dia 25 de julho. Agosto e setembro, mantidos 310. Outubro, um pouco mais, 314, com 315 a partir do dia 9 do 10. E no mês de novembro, 315 metros cúbicos por segundo. Quanto à política operativa, né, o ONS e CHESF devem coordenar a defluência de Sobradinho para assegurar os usos múltiplos da água, mantendo aquele armazenamento mínimo de Itaparica em 15% do volume útil até o final do mês de setembro e reduzindo para 10% a partir de outubro. E, complementarmente, o permanente acompanhamento visando avaliar a necessidade de implementação de medidas adicionais. Bom, essa era a nossa apresentação e Joaquim, estamos aqui, e demais companheiros, estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer assunto que queira ser tratado. Obrigado.
Ok. Eu não consegui conexão com o Semadem ainda, tá certo? Mas vamos abrir então. Semadem? Estou ouvindo, Joaquim. Pronto. Agora é porque deu um problema na sua apresentação. Se você pudesse começar de novo do zero, para a gente poder fazer. Muito bem. Admission to the meeting is now allowed. Beleza. Bom, então, como estava falando, a previsão da última semana era de muito pouca chuva. Foi isso que aconteceu. Talvez algumas gotinhas aí no estado da Bahia, né, que choveu mais no litoral, entraram dentro do que é estritamente a bacia. Então, na próxima figura, Joaquim, se puder mudar, já está a média histórica, né, a evolução da chuva e da média histórica. Julho é um mês onde chove muito pouco na bacia, 22 milímetros arredondando na bacia como um todo, embora vamos ver, e a Karine vai completar depois essa ideia, que dependendo dos trechos o volume médio pode variar bastante. De fato, nesta época, né, a região mais chuvosa de toda a bacia é a Foz aí entre Sergipe e Alagoas, onde na faixa bem litorânea chove, 200, 300 milímetros, e esse valor acaba influenciando a média da bacia como um todo. Então, levando isso em conta, né, dos 22 milímetros que chove em média em toda a bacia, nós temos apenas 3,8 até o dia 10, está computado aqui. Então, por enquanto, muito abaixo da média do mês, talvez até influenciado porque também está chovendo abaixo da média na região da Foz. For algum episódio muito pontual, em termos gerais, está chovendo abaixo da média. Então, essa é a situação. Na próxima figura está a imagem de satélite de hoje. Não precisa ser meteorologista para ver que tem muita pouca nebulosidade, né, na maior parte do país. Está apenas no extremo norte, né? E tem uma área de nebulosidade aí entre Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, que coloquei aí com uma elipse. Essa área de nebulosidade é simplesmente uma área de baixa pressão nos altos níveis da atmosfera, provoca chuvas fracas, e esse sistema vai se deslocar nos próximos dias ali até o sul de Minas Gerais. Então, isso deve provocar algumas precipitações fracas. Então, na próxima figura, que já mostra a previsão para os próximos dias, vejam que alguma área muito pequena aí em vermelho, aí no extremo sul de Minas, também no Rio de Janeiro, Mato Grosso, mas em particular vamos olhar para aquelas do sul de Minas. Na próxima figura está o que isso representa em termos de anomalia, né, em comparação com a média histórica. Então veja que em termos gerais, né, a região norte, leste do nordeste, onde estamos em estação chuvosa, deve chover abaixo do normal. Também na região sul, isso de alguma forma é uma boa notícia porque vai permitir melhorar a situação das inundações. E tem uma região aí com um azul muito suave entre justamente Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, aquela região de alguma forma afetada ou atingida por aquela área de baixa pressão. Então, sul de Minas aparece com anomalias positivas de chuva, né, pequenas, mas a gente deve entender assim, né, se a média histórica é chover 2 gotas e a previsão diz que choverá 3 gotas, nós temos uma anomalia de 30%, mas em termos de volume total acumulado será muito pouco, né? Então, mesmo chovendo um pouquinho acima da média, a média é muito baixa nessa época. Bom, vai ficar mais claro nas próximas figuras. A próxima mostra então a chuva prevista para os próximos 7 dias na bacia como um todo. Vejam que o modelo indica 3, 4 milímetros, né? Basicamente por conta do que poderia chover na parte sul, no trecho de Três Marias. Então, 3, 4 milímetros como um todo sobre a bacia, estão ainda longe de atingir a média histórica, mesmo sendo baixa. Próxima figura é o trecho de Sobradinho, com 2 milímetros previstos de precipitação, ou seja, praticamente nada. Poderia não chover diretamente no trecho de Sobradinho. E no trecho de Três Marias temos uma previsão um pouquinho mais volumosa, por conta daquela área de baixa pressão, mas o modelo assim, sem nenhum tipo de correção estatística, indica 14, 16 milímetros,
mas com a correção estatística cai pela metade, né? Vai para 7, 8 milímetros apenas, que é o valor que a Karine considerou na sua projeção. A tendência para a próxima semana, que está na próxima figura, é também de chuva muito pequena, muito fraca, né? Aí na região da bacia. Os dois modelos que nós consultamos, o do CPTEC lá em cima e o americano GFS embaixo, concordam no fato de talvez não termos chuva na próxima semana, então, na segunda semana. Então, basicamente, 2 semanas agora com precipitação ou zero ou muito baixa, alguma pequena expectativa de chuva nos próximos 7 dias no trecho de Três Marias, mas estamos, como já falamos anteriormente, no período mais seco do ano. Então, isso da minha parte. Se tiver perguntas, fico à disposição. Vou passar para a Karine, lembrando antes que também não tem grandes novidades sobre a questão do El Niño. Continuamos com 50% basicamente de chance de termos o El Niño na segunda metade do ano, que é a informação que tínhamos na última vez que apresentei o material. Tendo informações, eu apresentaria aqui, mas não vale a pena apresentar toda semana. Deixo a palavra agora com a Karine. Obrigado. Continuando então a apresentação do Marcelo Celucci. Então vamos focar agora um pouco no monitoramento de Três Marias, somente da bacia de contribuição de Três Marias, né? Como a gente já vem apresentando nas outras semanas, as precipitações durante o período chuvoso nessa bacia foram bem abaixo da média. Consequentemente, isso é traduzido em vazões também muito abaixo do esperado, muito abaixo da média. Em junho, nós tivemos até o momento 3 milímetros, lembrando que a média histórica para a região de Três Marias é de apenas 13 milímetros. Então, precipitações em termos de porcentagem muito abaixo ou muito acima dessa média não vai ser traduzidas em uma mudança do quadro de criticidade nas vazões. Com relação à vazão, no mês de maio, então, acho que o pessoal da ONS já apresentou, mas só reafirmando, no mês de maio nós tivemos uma vazão natural em torno de 184 metros cúbicos por segundo, e em junho nós estamos com 149 metros cúbicos por segundo. Lembrando que essa média é apenas de 7 dias, né? O período observado de 1 até o dia 7 de junho. Essa vazão ela pode mudar ainda no decorrer do mês de junho. No próximo slide, nós temos então a previsão de vazão para os próximos 10 dias. Lembrando que, como o Marcelo falou, nós fizemos uma correção estatística para a entrada da previsão de vazão. Então, nós usamos apenas 7 milímetros, que foi previsto pelo modelo ETA, para prever a nossa vazão para os próximos dias. Lembrando que os membros de previsão de vazão, eles estão bem dispersos. E isso reflete nos membros de previsão de vazão também muito dispersos. Isso significa que a confiabilidade dessa previsão é muito baixa. Entretanto, como a previsão é de baixa precipitação, esses membros, eles, apesar de estarem dispersos, a dispersão da vazão fica em torno de 130 a 150 milímetros para os próximos dias. Não deve variar muito mais do que isso. E no próximo slide, nós temos a projeção de vazão para os próximos meses. Essas projeções de vazão eles foram gerados em função de cenários de precipitações na média histórica e variações dessa precipitação da média histórica, sendo eles 25% e 50% abaixo da média histórica e 25% acima da média histórica. Para essa semana, nós fizemos ajuste na calibração do período seco do nosso modelo de previsão de vazão. Então, o que a gente fez foi tornamos um pouco mais restritivo esse período seco, ou seja, aquele problema que nós tínhamos de que a vazão era um pouco superestimada durante o período de seco, que seria de abril até mais ou menos novembro, então a gente restringiu um pouco. Isso tornou o cenário um pouco mais pessimista, entretanto, o cenário um pouco mais próximo do que também é previsto pelo ONS, o que pode dar uma confiabilidade maior nas nossas projeções, né? Tanto do CEMADEM quanto do ONS. Além disso,
nós também fizemos ajustes no cenário crítico de vazão. O nosso cenário crítico corresponde às chuvas de 2014, que foram observadas entre julho e novembro de 2014. Entretanto, o ajuste que nós fizemos foi naquele episódio pontual no final de julho, em que foram observadas chuvas atípicas naquele ano de 2014. Então, para as nossas projeções do cenário crítico, nós retiramos esse episódio pontual e deixamos o mês de julho com a média de precipitações histórica, que é 11 milímetros. Então, é uma precipitação bem abaixo. Então, com isso, nosso cenário crítico também ficou um pouco mais pessimista do que nós vimos apresentando nas últimas reuniões. Então, com base nesse novo cenário, um pouco mais restritivo, a nossa média de vazão entre julho e novembro seria em torno de 83 metros cúbicos por segundo para o cenário crítico, representando aquelas precipitações de 2014 com nosso ajuste, o que representa então em torno de 26% da MLT. Num cenário de precipitações na média histórica, ou seja, se daqui até o final de julho, até o final de novembro, chover na média histórica, a nossa média de vazão seria de 132 metros cúbicos por segundo, representando então em torno de 42% da média histórica. E a gente deixa os valores aqui nessa tabela em função dos outros cenários, mas acho que não vale a pena ficar repetindo cada um deles. Era essa a nossa contribuição de hoje. Nós ficamos à disposição de perguntas e questionamentos. Obrigada. Ok, obrigado. Bom, antes eu vou só passar para as pessoas que se incorporaram na nossa reunião hoje, agora, né? Então, nós temos, Pernambuco, se pudesse apresentar Pernambuco. Bom, Pernambuco também se incorporou, ele não está falando, mas se incorporou na nossa reunião. O IBAMA aqui na nossa mesa também se incorporou. E Codefas também se incorporou aqui na nossa mesa, tá certo? São essas as pessoas que principal que se inseriram no processo. Então, eu vou abrir para comentários sobre essa parte inicial da parte de clima e da parte do ONS. Alguém tem um comentário específico a fazer? E eu pedi apenas para o Bruno, que está aí representando o deputado Adel, que toda vez que não estivesse falando, desligasse o microfone, porque isso interfere na nossa comunicação aqui, tá? Bom, então, alguém tem comentários sobre essa parte inicial da reunião? Bom, estou entendendo que não. Então, vamos partir para a parte 2, que é a avaliação do comportamento do rio nessa semana que passou. Começando, que isso foi mais crítico na parte de baixo, começando por Alagoas. Você tem algum comentário a respeito da prática dos 600 metros cúbicos por segundo a partir de Xingó em Alagoas? Gustavo. Não, Joaquim, a princípio não tem nenhum comentário, não. Eu estou entendendo que não chegou nenhuma demanda sua de problema, é isso? Não. A demanda, o principal problema, como a gente sabe, é a operação do processo de captação da Casal nos dois sistemas, mas nós não temos nenhuma demanda específica da Casal em relação à problemática ocorrendo lá em Piaçabuçu ou na região de Traipu, não. Ok, obrigado. Sergipe? Joaquim, em relação à vazão do Rio São Francisco impropriado, do São Francisco, ela continua ainda com a vazão mascarada. A última que eu peguei no site da FESP, sexta-feira, estava passando de 647 metros cúbicos por segundo. Mas o problema de Bom Sucesso, que eu coloquei semana passada, continua. Nós estamos fazendo o deslocamento do flutuante para mais ou menos 200 metros a jusante do ponto atual. Ok, mas você não está interrompido, está com problema, não é isso?
Está interrompido o abastecimento. A gente botou carro-pipa. Nós colocamos carro-pipa para abastecer o povoado. Ok. Bom, Pernambuco, tem algum comentário na parte de Pernambuco? Que Pernambuco está com problema de conexão, está entrando e está saindo. Então, eu vou passar para Codevas. Codevas, teve algum problema no trechos que tiveram rebaixamento, ou seja, de Xingó até a Foz e no trecho de Sobradinho até Itaparica? Bom dia. No trecho Xingó a Jusante, não houve problemas relatados, mesmo porque hoje não é uma fase de irrigação nos perímetros, nos projetos públicos do bairro São Francisco. Com relação ao problema de Sobradinho a Xingó, Sobradinho até Xingó no caso, seriam os mesmos problemas sempre Pedra Branca, que existe sempre um problema com relação ao bombeamento, Fulgêncio e Maniçoba, são os principais problemas hoje detectados nos perímetros irrigados da Codevácia. Ok, mas de alguma maneira vocês estão cuidando para equacioná-los, né? Sim, estamos tentando contornar os problemas. Ok. Bom, alguém tem mais alguma coisa para relatar no trecho de Sobradinho até a Foz dessa semana que passou, embora com essa observação de Sergipe de que, de alguma maneira, as vazões estão um pouco superiores às planejadas em função das chuvas, né? Joaquim, aqui ok. Bom dia. Rafa, de operação... Só um minuto, porque entrou 2 pessoas aqui. A Codevas queria falar e você fala na sequência, tá certo? Comitê. Isso. Rafael Brito, da Gerência de Operações do PISF. Só a título de informação, gostaria de saber se a ONS ou o CEMADEM pode informar a cota no reservatório de Itaparica, cota atual no reservatório de Itaparica. Eu posso passar na sequência aqui, mas está no site da ANA, viu? Esse tipo de informação vocês deviam obter direto no site da ANA, que todo dia publica, mas eu vou passar agora, já eu passo, tá? Porque o boletim da ANA é de 1º de abril. Não. O boletim da ANA é 1º de abril. Desculpe, todo dia tem. Está no site da ANA principal, na página de monitoramento. Mas eu vou passar já, tá? Só um minuto. Joaquim, só informando a cota solicitada e o respectivo percentual de VU. A cota é 300,06 e 300,06 e o percentual de VU 18,80, às 24 horas, tá? Essa é a informação de meia-noite de hoje, tá? De ontem para hoje. Joaquim, eu evidentemente, essa questão dessas chuvas, quando é colocado que está mascarando, seria oportuno, né? Talvez a Chess fazer uma apresentação da evolução a jusante de Xingó, dos postos fluviométricos operados pela empresa, porque aí teríamos realmente um acompanhamento de como foi digamos assim, essa incremental no trecho Sobradinho-Foz, Xingó-Foz. Na realidade, o comportamento dessas vazões fico a crer que não deve estar mascarando tanto, uma vez que não existe, digamos assim, rios de porte nesse trecho. Mas seria interessante termos, evidentemente, uma apresentação mostrando essa evolução, até mesmo para a gente ter maior segurança do que esteja realmente ocorrendo. Ok. Maciel, se você pudesse agora intervir, esse é seu momento, tá? Maciel, claro, comitê. Joaquim, demais, eu tive informação, tenho acompanhado principalmente essa situação do SAI de Penedo. Está tendo problema na captação, principalmente com as marés baixas.
eles estão tentando fazer algumas adaptações, vão informar isso oficialmente para os órgãos, mas já estão sim com problemas na captação, na estação lá em Penedo. Outra situação é porque nós ainda está tendo algumas chuvas aqui no Baixo São Francisco. Então, com certeza, nós só teremos algumas informações mais precisas no final dessa semana, quando essas chuvas e os rios afluentes, principalmente os intermitentes que estão correndo por São Francisco, com certeza tiveram um ganho a mais nessa vazão incremental. Então, só para deixar isso claro, e que o SAI de Penedo está tendo problema no abastecimento. Obrigado, Marcel, pela informação, e eu pediria ao Gustavo lá de Alagoas que tentasse ver com o pessoal do Estado, né, que não é da Casal, mas do Estado, esse tipo de informação, né, no sentido de trazer a posição do Estado em si e não só da Casal. Alguém mais gostaria de comentar? A PAC que vocês estão ouvindo agora, que vocês foram os únicos que não se apresentaram até agora. Pernambuco. Bom, ele está conectado, mas não... Sim, Ivonilde. Joaquim? Pode intervir. Pode entrar aí, Ivonilde. Pode conversar. Gustavo se referiu a Traipu. Está tendo problemas também em Traipu? Tão montante? É que Traipu está bem distante da fonte. É problema de salinização? Eu vou passar para o Gustavo ele explicar um pouco melhor. Gustavo? Não, Ivonildo. A questão de Traipu é que a captação lá concebida... A captação concebida lá em Traipu está com dificuldade de nível, não é em relação à presença de ocorrência de salinização elevada, não. É só um nível lá, e eles estavam fazendo um funcionamento alternado lá de bombas, mas nada a ver com a salinização. Ok, obrigado. Bom, Chesse, eu não sei se vocês poderiam comentar agora essa situação da semana que passou e até dar uma explicação para que todos tenham consciência da maneira que vocês estão liberando água de Xingó, porque tem saído até na imprensa que isso é função da chuva, por isso que vocês abriram vertedores e tal. Então, era importante nesse momento vocês esclarecerem a política de operação de vocês e o que passou-se na semana passada. Bom dia a todos. Nós continuamos operando no Xingó com a máquina, unidade geradora, operando em potência máxima, turbinando em torno de 460 metros cúbicos por segundo e complementando os 600 metros cúbicos por segundo através do vertimento, ou seja, estão sendo vertidos 140 metros cúbicos por segundo. Ok, não temos nenhum registro de reclamação ao longo do rio, do nosso conhecimento. E já observamos algumas vazões ao longo do baixo, em torno de 600 e 594 metros cúbicos por segundo lá em Traipu. E lá em Propiá, 607. Essa vazão já está sendo observada, de 600, já está sendo observada ao longo do rio há alguns dias, 4, 5 dias, sem nenhuma reclamação de nosso conhecimento, sem maiores problemas. Ok, então, na verdade, a posição agora dos 600, ela está realista, segundo vocês, que já que está essa vazão sendo registrada nas estações que vocês monitoram, não é isso? Exatamente. Ok. Bom, o IBAMA queria comentar alguma coisa em função das visitas que têm sido feitas, das observações? Assim, nós temos uma vistoria aí na semana retrasada, né? De visual, assim, a gente não observou nada, não. Assim, para mim também, as equipes de campo que estão acompanhando lá, o pessoal de campo lá em Alagoas e Sergipe, assim, também no momento ainda não me passaram nada, não.
Ficou um questionamento, foi da última reunião, né? Como seria o procedimento nosso daqui para frente, né? Em relação às autorizações especiais. O IBAMA ainda considera ainda caráter de teste, né? Porque agora que está sentindo mesmo 600 e nós estamos aguardando também os resultados do monitoramento e a gente provavelmente vai retificar a autorização especial tirando um caráter de teste dela, né? Foi o questionamento do ONS na semana passada. Ok. Alguém mais gostaria de comentar sobre a situação da semana passada, os testes que estão acontecendo, fora os registros já feitos? Joaquim, eu só queria perguntar a Chesf se essa vazão de 607, essa leitura foi de ontem ou de hoje? Chesf. Hoje, 7 horas da manhã. Cota 0,17. Hoje, 7 horas da manhã. Ok, obrigado. Ok. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa ou vamos para os próximos? Sim, por favor, procurador. Eu gostaria de saber da ANA e do Ministério da Integração sobre os desdobramentos daquela nota técnica que foi produzida e sobre a qual nós falamos lá no encontro de Recife, relacionada aos ajustes em captações especificamente para a doutora de Aracaju. São duas notas técnicas, né, que já foram produzidas, estão sendo produzidas notas específicas por estados, né? Então, eu vou passar a informação para o Ministério da Integração primeiro, e depois eu posso complementar. O Ministério da Integração, você tem alguma coisa a respeito de como estão as tratativas de repasse de recursos para atendimento dessa situação das captações? Olha, eu estou aqui representando a SH no foco da transposição do São Francisco. A Defesa Civil que está acompanhando esse ponto, eu não tenho informação. Ok. A informação por parte da ANA, o Patrick pode dar, mas é que a nota técnica de Sergipe deve estar sendo encaminhada essa semana para o Ministério da Integração, porque foram feitos alguns ajustes em função dessa situação dos 600 metros cúbicos segundo. Então, e da visita de campo também, que foi realizada por técnicos da Agência Nacional. Então, o compromisso da ANA é que durante essa semana estará encaminhando essas notas técnicas de Sergipe. Tá? Bom, alguém mais tem algum questionamento? Senão vamos para a parte 2. Só um minutinho, Rafael da Codevasf. A respeito desses testes, outras vazões estão sendo simuladas ou apenas essa de 600? Outras vazões menores estão sendo simuladas também? De novo, eu vou explicar, mas só para talvez vocês entenderem um pouco melhor. Que tem pessoas que entram na reunião e é preciso, de tempos em tempos, a gente esclarecer no sentido de que não se perca o conjunto. Então, hoje, no momento, existe essa fase de teste de 600, existe 600 metros cúbicos segundo, e existe uma proposta que foi formulada pela Agência Nacional de Águas, no sentido de que não se entrasse no volume morto de Sobradinho até o próximo outubro, novembro. Trazendo isso para números, significaria que teríamos que adequar as vazões hoje liberadas em Xingó dos atuais 600 para algo como 560 metros cúbicos segundo. Existe essa perspectiva de 560 metros cúbicos segundo a partir de Xingó, que não está em prática e não tem autorizações nem por parte da ANA, nem por parte do IBAMA para serem praticadas. Em relação a 600, quando nós falamos 600
em Xingó, significa que nós temos que colocar mais algo como 60 metros cúbicos segundo em Sobradinho. Então, Sobradinho hoje deve estar defluindo algo como 660 para exatamente fazer o complemento de usos consultivos e evaporação no Lago de Itaparica. Então, essas são as informações mais precisas. Como o trecho da transposição fica no trecho entre Sobradinho e Itaparica, então não existe nas atuais conjunturas nada que leve abaixo de 600, que já foi testado. Nós já praticamos 600 e não deu problema para nenhum usuário através de informações que obtivemos. Tá? Bom, então vamos para frente. Alguém mais tem alguma consideração? Se não, então entramos na parte 2 da nossa reunião. Joaquim, Paulo. Sim, por favor. Em algumas reuniões atrás, foi apresentada a possibilidade de se fazer aquela operação tangenciando o volume nulo em Sobradinho, e para isso a gente precisaria de chegar a vazões menores de 600. E aí, pegando carona aí no comentário dos nossos colegas lá da Codevasf, existe já alguma coisa proposta para se fazer algum teste nesse sentido dos 560, dos 540, ou alguma coisa que o valha, para que a gente não entre no volume morto de Sobradinho? Não existe nem autorização para fazer o teste. O que existe é uma proposta da ANA de que não entrasse no volume morto de Sobradinho até o fim do período seco. E hoje, os números que levariam a não entrar no volume morto, como eu falei, na faixa de 563, como foi apresentado pela ONS. Então, mas não existe nem programado, nem autorizado esses testes nos próximos dias. Por quê? Porque estamos na fase de avaliação ainda do patamar de 600 metros cúbicos segundo. Vencido essa fase dos 600, é que aí sim se pode abrir a discussão dos testes para vazões inferiores, mas não foi esgotado ainda os testes dos 600 e o consequente é a autorização de maneira definitiva, quer dizer, para esse período crítico dos 600. Tá? Então, não tem programado para os próximos dias esses testes. Só relembrando, a vazão hoje de 600 leva a entrarmos com menos 1,7 negativo lá em Sobradinho. 1,5 negativo por cento do volume útil no final de novembro, tá? Alguém mais gostaria de comentar? Bom, então vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são assuntos ligados à gestão também da demanda, né? Então, a agência, ela tinha colocado a proposta de começar o Dia do Rio a partir do dia 14. Aqui foi colocado que não seria adequado em função de estar muito próximo, e se discutiu e passou-se então para o dia 21. E também aqui foi discutido se a semana passada a Codevasf iria avaliar, principalmente por conta dos grandes projetos que ela detém ao longo do Rio, qual o dia mais adequado para o teste, porque nós tínhamos, em princípio, falar de segunda, depois surgiu a quarta-feira, e a quarta-feira vinha prevalecendo. Então, eu vou passar a palavra à Codevasf, se ela tem algum posicionamento sobre esse assunto, do qual o dia mais adequado, o dia útil mais adequado para a realização do teste. Com relação a esse tópico, a gente fez uma consulta aos projetos e não houve óbice. Inclusive o próprio Jaíba também, que tinha comentado outro dia na reunião passada, concordou com a quarta-feira. Então, com relação ao dia, não houve óbice com relação à quarta-feira. Ok. Bom, isso é importante. Eu vou passar para o Patrick para comentar sobre nossa autorização em relação à resolução ANA, a perspectiva que
do dia 21. Bom, na semana passada nós fizemos aqui uma apresentação da minuta de resolução que vai estabelecer o Dia do Rio. E, em paralelo, agora nós estamos avançando com os procedimentos internos da agência de elaboração de nota técnica e o processo específico para que esse assunto entre em discussão na reunião da diretoria colegiada da ANA, que vai ocorrer na próxima segunda-feira, dia 19 de junho. E, com isso, essa resolução, sendo aprovada pela diretoria, deve ser publicada no dia seguinte, dia 20 de junho, e entra em vigor, portanto, a partir do dia 20, sendo que o primeiro dia em que haverá paralisação, suspensão dos usos, vai ser o dia 21 de junho, a próxima quarta-feira. Então, confirmando, a nossa expectativa é que a resolução esteja publicada até o dia 20 e o primeiro dia de suspensão efetiva seja o dia 21 de junho, quarta-feira da semana que vem. Ok. Essa é a posição da agência, que, como ficou acertado, cada órgão gestor, em função da dominialidade, estabeleceria seu instrumento próprio para o Dia do Rio. Então, por parte da ANA, esses são os procedimentos que vão ser adotados para a efetivação do Dia do Rio a partir do dia 21 de junho. Alguém gostaria de comentar sobre esse assunto, Dia do Rio? O projeto Jaíba... Joaquim. Sim, Antônio Arthur. É que eu estava afastado, não participei da última reunião, das últimas duas, na verdade. Gostaria de saber se já há posicionamento definitivo dos órgãos de gestão dos recursos hídricos nos estados sobre a implementação simétrica desse dia. Sim, eu vou passar a palavra na sequência aos estados. Antes, o projeto Jaíba tinha uma consideração. Quer fazer logo agora, a segunda? Sim. Só uma questão, porque vai ser divulgado um dia antes da resolução. Eu, por exemplo, eu estava aguardando a publicação da resolução para comunicar aos irrigantes baseado na resolução. Então, eu acho que, será que não haveria possibilidade de ter um tempo maior entre a publicação e o primeiro dia de início? Vamos avaliar com toda clareza isso, porque um dos pontos principais de tudo isso é a participação de todos no processo. Quer dizer, eu vou passar para o Patrick, que vai coordenar essa parte mais formal da resolução, se essa data de apresentação e publicação da minuta, ela pode ser antecipada ou vai ser, como ela está colocando, tipo dia 19, publica no dia 20 e no dia 21 já está praticando. Então essa é a grande pergunta que ela fez agora. Em primeiro lugar, acho que é importante registrar que essa proposta foi apresentada no âmbito desse grupo de trabalho já há 2 semanas, aliás, até há mais tempo, né, como uma proposta, do ponto de vista de premissas, diretrizes. Também foi apresentada na reunião plenária do Comitê do São Francisco, que aconteceu em Recife, há cerca de 2 ou 3 semanas. E a minuta de resolução que consolidou as premissas e as propostas que já haviam sido discutidas anteriormente foi apresentada na última semana e foi também disponibilizada por e-mail para todos os participantes do grupo de trabalho. Então, na verdade, nós estamos num processo aí de discussão dessa regra que já começou há mais tempo e agora nós estamos na fase final para concluir esse processo, que é a aprovação pela diretoria da ANA e publicação da resolução nos termos do que já foi apresentado anteriormente. Eu queria lembrar também que já houve uma prorrogação do início previsto, né, para essa suspensão, que seria a princípio no dia 14,
foi feita uma prorrogação em atendimento ao pedido de alguns usuários para mais uma semana, para levar para o dia 21. E queria lembrar também que essa restrição ela visa apoiar a recuperação de volumes dos reservatórios da bacia, e que quanto mais a gente postergar essa medida, menos tempo a gente vai ter de recuperação ou de possibilidade de recuperação dos reservatórios, né? Quanto à antecipação da publicação, enfim, a gente tem aí um feriado na quinta-feira e não tem reunião, as reuniões da diretoria da ANA são sempre às segundas-feiras, então o próximo dia que a gente tem para ter deliberação pela diretoria da ANA é segunda-feira, então a gente tem uma dificuldade de conseguir antecipar essa publicação para antes de segunda-feira, né? Mas então, como eu falei, apesar da publicação ser na semana que vem, a proposta do Dia do Rio e a proposta de implementação de uma restrição desse tipo já vem sendo discutida há mais tempo aqui no âmbito desse grupo e externamente também. Não sei se resolve, mas talvez, Patrick, se nós hoje ainda, ou no máximo amanhã, fizéssemos uma nota, colocássemos no site da ANA, e para dar um amplo conhecimento do que vai acontecer, a publicação nisso, de alguma maneira, você estaria reforçando a divulgação, mas fica difícil para quem não está participando por videoconferência ou vai acompanhar através de diário oficial, saber na terça e praticar na quarta, né? Então, de alguma maneira, eu acho que a gente tem que ter alguma maneira de divulgar ainda essa semana para toda a bacia a realização do Dia do Rio, inclusive pedindo um apoio aí ao comitê, pedindo apoio aí a todos que estão presentes na parte da divulgação, mas eu acho que é importante ter essa divulgação. Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, Ailton Sergipe, considerando que a diretoria colegiada se reúne todas as segundas-feiras e a minuta da resolução já é de conhecimento de todos e conta com a pré-aprovação de todos que participam da videoconferência, não seria possível colocar essa resolução para ser aprovada na reunião de hoje da diretoria colegiada? Apesar de todos os nossos períodos irrigados já estarem sobre aviso, né? Eles já têm conhecimento dessa paralisação, mas de fato a resolução daria um caráter oficial da determinação da ANA e isso ajuda bastante no processo de comunicação. Bem, Ailton, eu agradeço a sugestão. Agora, como é uma medida que necessita um grande nível de articulação, para ela entrar na pauta de hoje, que é definida na semana passada, ela precisa entrar como extra pauta. Então, eu acho que colocar uma resolução com esse nível de articulação que nós temos entre todos como extra pauta, eu não acho conveniente e não muda nada em relação à questão que o Joaquim está mencionando de preparar um comunicado. E aí também que todos, porque todos já estão informados disso também, de se organizarem a princípio para o dia 21. Então eu só queria dizer que eu penso que essa resolução deve entrar de maneira normal, com a nota técnica e tudo mais, como está programado, e não entrar numa condição de um extra pauta e de uma maneira de natureza extraordinária, que eu penso que não seria oportuno no registro histórico dessas medidas que a gente está tomando. Sim. Então, o doutor Vicente reforçou Joaquim? a necessidade. Sim, por favor. Eu sei da dificuldade, eu sei que para formalizar aí o projeto precisa de cumprir uma série de procedimentos internos aí na ANA e até me solidarizando aí com a colocação da nossa colega lá do Jaíba 2, nós já começamos a fazer um trabalho de criar uma nota para ser divulgada aqui para os produtores. Natural que quanto maior o distrito, mais dificuldades você vai ter para poder fazer com que essa mensagem chegue para todos os usuários. Mas é um trabalho interno de cada um.
eu só fico preocupado que realmente o tempo que a gente vai ter para fazer a divulgação oficial, partindo do documento, que seria a aprovação, realmente é muito curto, né, do dia 20 para o dia 21. Por isso que a gente já começou a se antecipar. Aí vem a dúvida. Existe a possibilidade da diretoria não aprovar a diretoria da ANA? Porque, veja, a gente, na verdade, eu estou soltando um documento, estou soltando uma nota, já informando aos usuários que no dia 21 de março, no dia 21 de junho, nós iremos já iniciar o processo de suspensão, considerando um documento que até então nós não temos oficializado ainda. Eu quero acreditar que vai ser somente para cumprir o protocolo, né? Porque se existir a possibilidade de não haver essa aprovação, a gente já tem soltado. Eu vou ter que soltar essa documentação, essa nota antes. Eu não vou poder esperar para o dia 20, para o dia 21 soltar, senão não dá tempo, óbvio. Olha, eu participo de todas as reuniões aqui, ou pelo menos do máximo delas. Dr. Lotufo, também diretor da ANA, está aqui. Patrick está confirmando que a nota técnica será produzida até quarta-feira. Portanto, a probabilidade de que ela não seja aprovada é pequena. Pode acontecer alguma coisa de hoje até segunda-feira, não dá para fazer uma afirmação de 100%. Mas eu acho que a probabilidade que não tenha resolução na segunda-feira é uma probabilidade muito pequena, e eu penso que todos deveriam adotar a medida que vocês estão adotando aí, de já informar preventivamente, porque qualquer ajuste que precise ser feito em relação à data não será feito em relação aos procedimentos. Então, em relação aos procedimentos, eles podem ser informados. Aí a única pendência que pode existir, se existir, é a data, e muito em função das discussões que nós todos estamos fazendo aqui nesse fórum. Então, eu recomendo a todos a manter o mesmo encaminhamento de Nilo Coelho e já ir comunicando os procedimentos que são necessários, como a gente já discutiu aqui, preparatórios para o dia 21. E a formalidade, a resolução no dia 19, é praticamente garantido aqui a partir das informações da área técnica de que a nota técnica será encaminhada à diretoria. Então, é isso. Bom, alguém mais gostaria de comentar sobre esse comunicado, que em princípio a agência deve liberar esse comunicado entre hoje e amanhã. Bom, em atendimento a... Sim, por favor. Sim, comitê. Só para afirmar que o comitê também vai apoiar na divulgação. Após a ANA encaminhar essa nota, nós vamos pedir toda a nossa comunicação também para auxiliar na divulgação. Ok? Obrigado, Marcelo. Eu agora, então, passaria aos estados para comentarem também na sequência como estão se preparando para implementarem alguma medida na sua área de atuação. Bahia. Poderia comentar agora a Bahia. Bom dia, doutor Joaquim. Veja só, nós estamos já trabalhando em cima daquela minuta da resolução que foi passada na última reunião. Agora, com esse comunicado, vai reforçar, mas nós já estamos divulgando a principal associação aqui, a AIBA, que atua lá com a grande área irrigada no Oeste, já está sabendo, e com a publicação aí desse informativo da ANA, a gente reforça. Estamos sem problema aqui com relação a isso. Ok. Minas Gerais. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Estamos Livene e ouvindo. É que você mexeu, agora a gente ficou sem áudio, mas a gente estava ali vendo e ouvindo quando você falou. Hoje nós estamos com alguns problemas aqui na conexão, Joaquim.
Bom dia. Como a gente tem falado, a gente já aplica algumas regras de restrição. Inclusive, estamos entrando em restrição essa semana em algumas, com regras mais restritivas, inclusive, em alguns afluentes do Rio de São Francisco, né, na Rio Brumado, entre Rios de Minas, que é um afluente do Rio Paraopeba, Rio Pará, em Carmo do Cajuru, que o Rio Pará também é um afluente do Rio São Francisco. E estamos em restrição de uso no Rio Juramento já há quase um mês, e estamos em estado de atenção na estação de Paraopeba, em Ponte Nova do Paraopeba, e Rio das Velhas, em Honório Bicar. Nos rios Paracatu e no Rio Urucuia, nós já trabalhamos com a nossa irrigação em turnos de rega, em função das outorgas coletivas. Os irrigantes lá já trabalham em 4 ou 3 dias de irrigação alternados. Então, a gente já está trabalhando com essas regras de restrição em toda a bacia do Rio São Francisco. Era essa informação assim, nossa, como órgão gestor, a gente está acompanhando, e essa semana a gente já declara restrição em pelo menos 2 estações da bacia do Rio São Francisco, dentro da regra mais restritiva, que é essa do Dia do Rio, inclusive em outras, restringindo outros usos para além da agricultura irrigada. Ok. Ok. Sergipe tem alguma? Paulo Feitosa, Cohidro. Com relação a Sergipe, os projetos de irrigação pública eles já estão sob aviso para as medidas futuras que vai ser tomadas. Não sei se Sergipe, se é mais Ailton, se tem alguma, se vocês vão publicar algum documento em relação a esse assunto. É isso que eu estava perguntando. Olha, Joaquim, assim que a Ana divulgar a nota, a gente vai fazer uma ampla divulgação para todos aqueles irrigantes que fazem captação de água do São Francisco, principalmente a Cohidro e Codervasto, né? Mas vamos pedir a esses órgãos, com o nosso apoio também, fazer uma ampla divulgação para a sociedade como um todo, para que as pessoas tomem consciência de que é necessário a adesão em prol de ter aí uma redução da demanda do Rio São Francisco. Ok. Alagoas. Joaquim, nós estamos trabalhando também numa resolução semelhante, provavelmente ainda deve sair essa semana, a nossa expectativa. Mais tardar no começo da semana que vem, mas em relação às captações, as pequenas captações efetuadas no Canal do Sertão, porque a nossa perspectiva é que não existe ações de irrigação, visto que a gente está no período chuvoso aqui em Alagoas. Ok. Perspectiva de curto prazo, né? Porque o Dia do Rio vai se estender pelo menos até claro, o início do próximo. Isso, sim. Pernambuco. Bom, Pernambuco não está com problema de conexão, não está participando efetivamente da reunião. Alguém gostaria de comentar mais sobre a questão do Dia do Rio? Ou partimos para... Pode falar. Bom, gente, bom dia. Rodrigo, Sim. Da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. De antemão, quero agradecer o convite que foi feito pelo IGAM, pela nossa co-irmã ambiental, para participar desse fórum, vamos ser figuras constantes agora semanalmente. Especificamente ao Dia do Rio, eu quero fazer alguns apontamentos, embora seja desnecessário, que a grande maioria de vocês são PhDs em irrigação, mas assim, contextualizada a pujança da agropecuária de Minas Gerais, que corresponde a cerca de 1/3 do PIB advindo da nossa agricultura,
e dentro dessa agricultura tem um recorte extremamente expressivo nos perímetros irrigados, aí não só para geração de divisas, mas de emprego, desenvolvimento rural sustentável. Então, em relação especificamente ao Dia do Rio, nós da Secretaria de Estado de Agricultura ficamos assim, desconfortáveis por achar que está reducionista. Assim, um Dia do Rio que tem um impacto, aí, uma pauta tão positiva, e quando a gente viu a minuta, e quando aborda somente a irrigação, a gente fica como se fosse algo antagônico. Assim, a irrigação então mata o rio, o Dia do Rio é específico para a irrigação. Então a gente acredita numa visão mais holística para um Dia do Rio, de forma mais, com um laço maior. Em relação não só à irrigação, que existem algumas arestas que precisam sim ser aparadas, mas em relação a toda a multiplicidade de usos aí, e num viés muito mais de educação e conscientização do que de comando e controle. Porque algo que fica compulsório, acho que no Dia do Rio algo que está extremamente compulsório não vai ter a efetividade que nós precisamos. Mas, enfim, para contextualizar um pouco da CEAPA também, o sistema agricultura, pensando já nessa parte da divulgação, e esperamos que essa minuta do Dia do Rio seja melhorada para essa forma mais abrangente, mas para a divulgação nós temos um grande diferencial, que é a vinculação com a nossa Emater Minas, que dispensa apresentações, tem uma capilaridade impressionante, está em 90% dos 853 municípios de Minas, e tem intimidade para entrar pela porta da frente do produtor rural. Então, decodificar essas informações, entrar nessa parte mais de educação e conscientização da importância do manejo dos recursos hídricos, mas também da importância da irrigação para a subsistência, para a geração de renda, nesses aspectos. E aí do comando do arcabouço legal, que o próprio IGAN tem muito mais propriedade que a gente para responder, nós acreditamos que Minas Gerais já tem essa parte bem avançada, sendo desnecessário mais um dia sem irrigar aqui, e dessa forma que está, sem um plano de ação, sem ações mais robustas, que um dia do Rio, daqui a pouco vire dois dias do Rio, 3 dias do Rio, e ficar polarizado na irrigação. Nos incomoda, assim, a gente tem muito esforço para quebrar esse paradigma da irrigação como vilã da história, e um Dia do Rio que aborda exclusivamente a irrigação, acho que só fomenta essa interpretação dura. Obrigado. Ok. Você reabriu uma discussão importante que tinha sido mostrada aqui, que iria começar pela irrigação. E, na sequência, os outros usos iam se agregando. Mas você já reabriu uma discussão, que é perfeitamente possível de ser reaberta, claro, na primeira resolução não só entrar em irrigação, mas todos os outros usos. Isso, só para entender, o estado talvez mais afetado por isso vai ser Minas Gerais. Por conta dos outros usuários de Minas Gerais, de mineração, que tem um setor forte, principalmente industrial, né? Que quando a gente coloca na bacia como um todo, essas coisas vão acontecer. Então, eu não vejo por que não discutir o que você colocou. Então, eu começo por Minas, inclusive, podemos então partir para mais abrangente, colocando todos, e vocês também se comprometendo naquelas bacias que não têm, que não foram ainda ativados as regras mais restritivas, vocês colocarem também o Dia do Rio? Você quer que a gente explique o Dia do Rio? Peraí. Joaquim, demais, Thiago do IGAN, bom dia. Nas bacias onde o IGAN implementa o seu critério de restrição, são abarcadas todas as finalidades, inclusive o próprio abastecimento numa questão educativa. Agora, para a implementação de um novo critério de restrição à escassez, nesse momento nós não temos perspectiva de implementação, visto que conflita com uma regra aprovada no próprio Conselho Estadual. Então, isso é um outro par e passo de discussão. De momento, nós temos aplicado nossa regra, um critério palpável e de ampla divulgação e aprovado por todos os setores produtivos, inclusive até o próprio abastecimento. Ok, então essa é a posição de Minas de não implementar o Dia do Rio. Vamos lá.
porque já tem regras próprias e as regras próprias deles entendem que não devem ser alteradas. Bahia. Joaquim, gostaria de reforçar, não é que Minas não quer implementar o Dia do Rio, a gente já implementa desde março de 2015, a gente aplica regras que são mais restritivas. Quando a gente analisa a resolução ANA, ela ainda destaca isso, né, no seu artigo 1º, né, bacias que não estejam submetidas a outras regras de restrição mais restritivas. Então, assim, ela coloca muito bem essa situação e que eu acho que a gente se enquadra, né? A gente está acompanhando, sim, e eu entendo e realmente as nossas bacias estão sujeitas a outras regras de restrição de uso mais restritivas. E resgatando um pouco o que o colega da Secretaria de Agricultura colocou, a gente sim está até disposto, já estamos planejando, a fazer uma campanha a mais, bem educativa e baseada numa agenda positiva, com o apoio da Emater, de incrementar mais ainda essa redução que a gente já faz. Né? Com uma campanha educativa, a gente vai fazer um plano de ação para isso, a gente esteve conversando com o secretário adjunto da Agricultura, que vai começar a participar de nossas reuniões, no sentido da gente capilarizar esse Dia do Rio para todo Minas Gerais de uma forma mais voluntária. Então, a gente vai apresentar no momento oportuno a vocês esse plano de trabalho. Então, estamos sim no Dia do Rio, né, dessa forma, com as nossas restrições que a gente já tem, baseado nas nossas outorgas coletivas. A gente tem até apresentações, se quiser a gente apresenta para vocês como a gente já publica e acompanha. A gente tem resoluções de orímetro e hidrômetro, a gente acompanha com orímetros e hidrômetros as nossas autorizações de uso, não só para a agricultura, e vamos apresentar proximamente aqui uma campanha mais voluntária e eu acho que mais duradoura para essa situação de São Francisco. Inclusive, a ideia que a gente consiga construir aqui nesse fórum nosso é um plano de trabalho mais duradouro mesmo, para que a gente não passe para o futuro fazer uma gestão de demanda, tipo assim, esse um dia, como ele falou, passa para 2, passa para 3, para um setor, para 2, para 3, a gente fazer alguma coisa mais construtiva, né? Então, estamos sim com o Dia do Rio, porque a gente já tem regras restritivas já há muito tempo. Podemos apresentar para vocês como que o nosso critério de outorga é muitíssimo restritivo, ele representa um percentual outorgável muito abaixo dos outros estados e da própria ANA, quando a gente compara com a própria Calha, né? Se for necessário, a gente então prepara uma apresentação para a próxima reunião, para deixar bem claro como que a gente já está no Dia do Rio, São Francisco, e eu acho que dos outros rios há muito tempo. Então, é só para reforçar essa posição. Não é que somos contra ou não estamos participando. Estamos sim. Já estamos há muito tempo participando. Obrigada. Ok. Bahia. Ok, doutor Joaquim. Nós entendemos que o Dia do Rio teve início com o setor da agricultura irrigada justamente por ser o principal usuário. Mas achamos uma boa ideia se já incluirmos outros setores nessa restrição. Acho que é uma ideia boa. Ok. Claro que a inclusão também tem uma preparação, né? Mas é importante que tenha esse consenso. Sergipe. Olha, Joaquim, a inclusão de outros setores é sempre uma boa proposta. Agora, no caso do abastecimento humano, isso é muito mais sensível, né? No nosso caso aqui da Doutora do São Francisco, por exemplo,
para você paralisar por um dia todo São Francisco. Só para a gente não ficar batendo o abastecimento humano será preservado. É a posição da agência que na Calha de São Francisco não tem discussão sobre abastecimento humano, que é prioritário. Não, tudo bem. Então, com relação aos demais usos, a gente adere sem maiores problemas. Agora, me permita fazer o seguinte, e isso é uma sugestão para os colegas de Minas Gerais. A gente reconhece, pelo que tem sido posto aí, o esforço que o IGAM vem fazendo. Agora, assim, eu acho que não custaria nada, permita-me poder dessa sugestão, até por de cunho educativo, né? Para criar toda uma sinergia na bacia, que Minas Gerais fizesse adesão ao Dia do Rio. Isso tira um caráter educativo assim, muito importante, porque a não participação de Minas Gerais nessa campanha, por mais que justifique de que isso já vem sendo feito, assim, para o público em geral, fica difícil explicar, entende? Talvez entre a gente isso não tenha maior dificuldade, mas assim, para o público em geral é difícil justificar de que todos os estados aderiram ao Dia do Rio e Minas Gerais não. Então eu pediria essa sensibilidade aos colegas de Minas Gerais, e já que estão numa campanha mais restritiva, fica até mais fácil aderir ao Dia do Rio por conta disso. Pelo menos é o que eu penso. Lagoas. Joaquim, nós não temos comentário a fazer sobre nós, como já dissemos, apoiamos o Dia do Rio, e durante o desenrolar das nossas avaliações, se for necessário, a gente também é de acordo pela implementação de outros usos, claro, salvaguardando sempre o abastecimento humano. Mas que, para o nosso caso, nós não temos nenhuma dificuldade disso, porque apenas um usuário que tem a captação de água nos nossos afluentes para abastecimento humano. Ok. Mas entendido que tem usuários na calha que tem uso para mineração e para outros usos, industrial na calha, que vão ser prejudicados que vão ser atingidos dentro do estado de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Minas. Né? Bom, mais nesse sentido, que tem usuários que vão também ser incluídos no processo. Então, eu vou passar a palavra para a Ana, né, ao Patrick, aí comentar a inclusão dos demais usos na nossa autorização, resolução. Bom, como nós apresentamos nas reuniões anteriores, o uso de irrigação na calha do Rio São Francisco ou em rios de domínio da União é o uso preponderante, né? A gente verifica que são quase 70%, né, do uso das vazões médias outorgadas são destinadas a essa finalidade. E o restante, praticamente todo, é destinado a abastecimento humano. Então, nós temos uma parcela pequena destinada a outros usos, aí, como indústria e mineração, da ordem de 7% das demandas, e por conta, então, desses outros usos representarem uma parcela pequena da demanda, foi proposto que se iniciasse essa regra de restrição pelo uso de irrigação, né? Mas nós não temos óbice com relação à inclusão de outros setores nessa regra de restrição inicialmente, e, enfim, pelas manifestações, né, de todos, me parece que não houve objeção. Então, nós também não temos objeção. Vamos, então, fazer uma alteração na minuta de resolução para ampliar, então, essa restrição no momento inicial, já agora, a partir da quarta-feira que vem, para as demais finalidades, excluído o abastecimento humano e a dessedentação animal, que são finalidades que têm prioridade de uso, conforme previsto na Lei 9433. E vamos encaminhar, então, a proposta de resolução nesses termos, ampliada para todas as finalidades, exceto abastecimento humano e dessedentação animal. Eu queria também
aproveitar para mencionar que nós tivemos uma reunião com a equipe técnica do IGAN há cerca de 2 semanas, para que eles pudessem entender melhor quais são as regras que estão sendo propostas e nós também entendemos melhor as regras que estão em vigor no Estado de Minas. E as regras que estão em vigor no Estado de Minas, elas de fato se aplicam a todas as finalidades, mas elas dependem dos níveis dos rios aonde essas regras se aplicam. E no momento, apenas alguns rios do Estado estão com vazões que se enquadram nas regras de restrição. Portanto, a maior parte dos rios e dos usuários de Minas hoje não está submetida a uma restrição de uso efetiva. Então, talvez a gente tenha aí um desequilíbrio dos rios da Cali e dos outros estados com relação aos rios de Minas, que os usuários da Cali e dos outros estados vão estar submetidos a uma regra de restrição efetiva de paralisação de um dia, e os usuários que estão nos rios de Minas, que não estão ainda submetidos àquelas regras de restrição definidas pelo Conselho Estadual, não vão estar submetidos a uma restrição nesse momento. Ok. Alguém quer comentar ou já foi amplamente discutido pelos autogestores, né? Então, a posição seria que a agência também incorporasse os outros usos já na primeira resolução de restrição, né? Então, isso vai ser feito. Alguém mais gostaria de comentar? Então, vamos marcar a nossa próxima reunião. O doutor Vicente da ANA gostaria de comentar. Sim. Joaquim, ONS quer falar. Pois não. Só rapidamente, quer dizer, a história dos relatórios de término dos testes dos 600, para quando que ficou? Eu me perdi aqui. O IBAMA se comprometeu a fazer uma avaliação de como estão os testes, e ele vai, como foi solicitado pela Chess e mesmo por vocês, ele formalmente vai dar uma data de encerramento quando ele terminar o relatório, mas não marcou essa data. Mas ele disse que nos próximos dias ele libera não só para testes, mas para a prática continuada. Operação normal. Normal, tá? Mas não tem uma data específica para isso. Tá ok, obrigado, Jorge. Bom, doutor Vicente gostaria de comentar. Eu tenho insistido aqui nas nossas reuniões, como todos, né, que participam dela, de que o fundamental nesse processo é a gente conseguir a necessária articulação e o consenso para que as medidas que nós vamos adotando ao longo desse período, e elas foram basicamente medidas de redução das restrições, redução das vazões a serem liberadas nos reservatórios, mas para que todos participem desse processo, que ele tem como finalidade principal, no meu ponto de vista, garantir como é que nós vamos sair do próximo período chuvoso. Quer dizer, na medida em que a gente consegue, nesse período seco, implementar medidas de restrição, essas medidas são aquelas que vão possibilitar que, mantidas em todo ou em parte durante o próximo período chuvoso, nós consigamos acumular o máximo possível de água nos reservatórios. Então está em jogo não só esse período seco, mas obviamente está em jogo, e é o principal, o próximo período chuvoso. Nesse processo todo também é fundamental, como a gente já mencionou, uma articulação e o envolvimento de todas as instituições. Evidentemente que os impactos, eles tendem a ser diferentes por condições que são praticamente naturais. Agora, não penso que seja correto que a gente atribua uma colocação que, no meu ponto de vista, está muito mais voltada ao entendimento, na primeira vez que nós colocamos essa proposta aqui para o grupo, de que Minas não está participando desse processo. O que o próprio secretário de Agricultura, no meu ponto de vista, ajudou a aumentar um pouquinho essa confusão. Me permite falar sobre isso com muito respeito, senhor secretário, porque a ideia não é acrescer um dia, isso já foi dito,
Não é acrescer um dia às medidas de restrição de Minas Gerais, mas a ideia é que a gente tenha restrições mínimas comuns em toda a bacia. Portanto, se Minas Gerais já tem e está praticando vazões mais ou regras operativas mais restritivas do que aquelas que estão sendo apresentadas de um dia, que equivale a cerca de 14%, pelo que foi mencionado, entre 14% e 15% de redução na bacia, prevalecem as medidas de restrição. Isso vale tanto para Minas Gerais como para a Bahia, também é um estado que obviamente são os estados que mais, e uma parte de Pernambuco, mas fundamentalmente Bahia e Minas Gerais, que são os estados que tendem a ter maior impacto com essa medida. Além dos perímetros públicos que captam diretamente na calha, que esses sim são os mais visíveis. Então, eu queria que para que esse tipo de argumento, de pensamento continuasse prevalecendo, para evitar que isso continue acontecendo, seria muito importante, Fátima, que vocês apresentassem o mais rápido possível, se possível na próxima reunião, quais são as regras de restrição e aonde elas estão efetivamente sendo aplicadas. E aí, de acordo com o que conversamos já a esse respeito, que em não sendo aplicada ainda por alguma outra questão em alguns pontos, como mencionou aqui o Patrick, que houvesse o empenho, que eu acredito que há, do Estado de Minas Gerais em praticar inicialmente nessas bacias uma restrição do Dia do Rio, que é uma paralisação às quartas-feiras, sendo que, na infelicidade de continuar se agravando a situação nessas bacias que começariam pelo Dia do Rio, obviamente a sequência seria a aplicação de todas essas regras. Então, seria muito importante, para que a gente desfaça qualquer mal entendimento a respeito da cooperação e participação de todos nesse processo, que vocês apresentassem o mais rápido possível quais são as medidas e como elas estão sendo aplicadas na bacia. O mesmo vale para os demais estados, porque evidentemente há uma certa liderança da resolução da ANA sobre esse processo, mas não poderá prescindir de resoluções, no nosso ponto de vista, de resoluções ou medidas equivalentes em todos os estados, seja Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então eu peço também que, para que a gente tenha isso de maneira bastante uniforme, que a gente tenha na próxima reunião um informe por parte de Minas Gerais, que já tem medidas adotadas, ou a nossa discussão é aonde elas estão sendo aplicadas ou não, né, em função das condições da bacia, mas que todos os estados trouxessem aqui para o nosso fórum as resoluções, né, no que tange as captações no restante da bacia que influencia o Rio São Francisco, trouxesse aqui também, para que a gente tivesse um nivelamento e o entendimento de todos de que há um envolvimento de todos os estados, de todos os atores, para que a gente possa superar essa crise. Ok. Doutor Vicente, Fátima do IGAM. Obrigado pela oportunidade, era exatamente essa oportunidade que eu iria pedir. Eu acho que passou da hora da gente apresentar, né, não só nossos critérios, mas exatamente o que a gente aplica, né, quando a gente fala em outorgas coletivas também, em critérios de controle que a gente tem nessas áreas declaradas de conflito, né, a gente tem apresentado isso, inclusive, até em fóruns, em eventos internacionais, que eles pedem como exemplo que a gente faça nessas áreas nossas declaradas de conflito, a gente faz questão de apresentar, e são, em geral, perímetros de irrigação. A gente trará, se a gente tiver oportunidade, um momento na próxima reunião de apresentar, e para a gente, então, claro, sim, a gente adere ao Dia do Rio e mostrar para vocês esses conceitos que a gente tem e onde a gente aplica, né? A gente gostaria também de conhecer
no que diz respeito ao próprio abastecimento humano, né? O plano de trabalho, a gente tem visto aqui o apoio que o Ministério da Integração irá dar para a adaptação das captações, que a gente viu as captações, frequentemente tem se falado no nível das captações, da questão do abastecimento humano, no nível de ter que adaptar o nível das captações de vários municípios, como Pirapora, aqui em Minas Gerais, fez a adaptação do nível de sua captação. Eu gostaria também de conhecer o plano de trabalho das outras captações, que a gente sabe que isso também é uma limitação e que a gente sabe que tem a ver com obra de engenharia, né? Então, era bom que a gente conhecesse esses planos de trabalho em outra oportunidade, como os outros estados têm trabalhado, né? Sergipe, Alagoas, ou quem for, se tiver alguma outra em Minas Gerais, a gente correr atrás para conhecer como é que os estados têm trabalhado para adaptar suas captações a essas flutuações de nível que o Rio vem sofrendo, né? Então, agradeço a oportunidade, na próxima reunião, a gente apresentar essas regras de restrição e a gente avaliar como trabalhar nos rios nossos que não estão em restrição. Com certeza, a gente trará um retorno para vocês sobre isso. Obrigada. Bom, esclarecido tudo, eu acho que é importante essa posição que a Fátima colocou agora, no sentido de que Minas está participando desde o primeiro momento no esforço de racionalização do uso da água na bacia, né? Então, aqui vai meu testemunho sobre isso, no sentido de que Minas, desde o primeiro momento, se engajou nesse processo. Apenas a maneira de fazer é que são diferentes e isso tem que ser ressaltado, mas em momento nenhum se pode colocar que Minas não está participando do processo, tá? Isso eu acho que é importante ter esse registro para não ter dúvida nenhuma sobre isso. Tá? Então, essa e não ficar, porque depois vai começar a uma discussão, tipo, as pessoas da Ford dizendo, isso aqui tem que é culpa da Bahia, de Minas, ou do Rio, onde tem os grandes rios. Na verdade, não. Então, eu quero trazer esse posicionamento claro de que Minas tem se engajado desde o primeiro momento em todo o processo. Apenas a maneira de fazer é que está em discussão. Isso tem que ser ressaltado, inclusive nos comunicados que forem feitos sobre o tema, no sentido de que se eventualmente não tiver escrito em algum documento de Minas o dia do Rio, mas vai estar ressaltado que Minas tem regras mais restritivas, mais tudo mais, que fazem com que esse processo também se aplique até com mais ênfase em Minas Gerais, tá? Então, feito esse registro, que eu acho que é importante para não começar uma discussão Foz contra montante, nem irrigação contra indústria, nem calha contra usuários fora da calha, né? Alguém mais gostaria de comentar? Se não, vamos marcar nossa reunião para o dia 19. Mas eu vou dar a chance de alguém que quiser comentar esses... Sim, por favor. Por favor, Ivonildo. Estou ouvindo, Ivonildo. Pode falar. Eu não queria deixar de passar esse momento de parabenizar a Ana, em particular, e os outros órgãos gestores, todas as instituições, dado que estamos chegando nesse momento. É algo que precisa, é um modelo que precisa ser repassado e precisamos comemorar não só o Dia do Rio, mas comemorar o processo de negociação, que isso é eu considero assim. Ok. Alguém mais gostaria de comentar ou vamos partir para o encerramento da nossa reunião? Bom, Joaquim? Então, sim, por favor, Marcel. Roberto Luba, da Casal, chegou, se integrou conosco aqui na reunião e ele queria falar. Sim, Roberto, é oportuno ainda, por favor. Bom dia a todos. Cheguei há pouco, estava com outro tipo de trabalho, mas é só para informar, inclusive o Gustavo Carvalho da SEMAS tinha ligado para mim, para colocar que com essas chuvas que teve aqui em Alagoas, nos últimos dias, já tem 15 dias que vem chovendo bastante, a situação está muito variável.
porque está descendo água também exatamente do rio, da afluente daí do sertão alagoano. Mas nós já tivemos dias de paralisar até 6 horas por maré. O que era antes de 3 já começou a passar para 6. Mas, de certa forma, com as chuvas, normalizou um pouco. Nós estamos esperando passar esse período de chuva para poder ter uma certeza maior do que vai acontecer em relação à redução da vazão. Ainda não tem números que estamos fazendo análise, mas para a semana... É só para explicar um pouco melhor, essa redução de 3 para 6, essa ampliação foi em que sistema? Lá em Piaçabuçu, lá na paralisação. É porque aqui na reunião foi colocado... É que aqui na reunião foi colocado o problema também em Penedo. Então, se você tem conhecimento, se você pudesse explicar também. Não, em Penedo não, porque não tem... lá é SAI, é sistema autônomo. A gente não tem, a gente só teve interferência em Penedo naquela época que tinha aquele problema da qualidade, mas por solicitação do próprio SAI. Agora não teve informação. Mas para a semana, na próxima reunião, a gente pode trazer alguns números para ter uma informação mais concreta da situação da salinidade lá em Piaçabuçu. E as outras ainda estão conseguindo se sustentar lá em Pão de Açúcar, porque é no meio do rio, e em Dalmiro Gouveia. Mas em Traipu, na cidade de Traipu, é um flutuante, então há condições também de estar melhorando. Mas continua com problema na captação de Traipu e abastece a cidade de Arapiraca. Com um nível mais baixo, a gente está com o problema aumentando. Estamos colocando o flutuante dentro do rio para poder jogar água dentro do canal. Essas informações que eu tenho no momento. Ok, eu gostaria só de, Gustavo ou você, se vocês pudessem nas próximas reuniões, manter contato com o pessoal do site, que já que eles não participam diretamente, ou convidá-los para participar, mas que tivesse algum tipo de informação também dos SAIs, para ficar uma informação mais uniforme em relação aos estados, né? Era importante que tivesse esse contato no sentido de prover informações. Bom, então, eu queria agradecer a todos pela participação na reunião e marcar, né, a próxima, o dia 19, então, nesse mesmo horário, para continuar nossa discussão do acompanhamento. Muito obrigado.